A BR4Bet ela é patrocinadora do nosso canal. Existem vários mercados aqui de vários países para vocês apostarem no futebol. É muito simples e fácil, tá pessoal? Vai agora no link dos comentários fixado e faça o seu cadastro utilizando CPF, e-mail, o número de telefone e senha. Fazendo o seu cadastro, você vai estar nos ajudando aqui a manter o nosso projeto. E para fazer a aposta é só você selecionar aqui o seu bilhete, onde ele vai estar aparecendo aqui na lateral e você consegue botar o valor aqui, ó, e fazer a sua aposta, tá bom? Se cadastre utilizando o nosso link que está nos comentários fixado. Equipes, mas mais uma vez sai com a derrotazinho. Quando o Vasco faz 3-1, o próprio torcedor, que sempre incentiva muito, né, a torcida do esporte é fortíssima na Ilha do Retiro, começa a vaiar, começa aí realmente se entregou. É que o Vasco recuou demais, baixou muito as linhas, o esporte com mais atacantes, né, foram feitas as substituições colocando o time para frente, entrou o Romarinho, entrou o Barleta, e aí foi buscar esse segundo gol, 3-2, aí ficou aquela coisa do sufoco, do abafa, jogo da intermediária ofensiva para dentro da área, o Vasco ficou com todos os jogadores na intermediária defensiva, até o Verratti voltou ali. O Diniz colocou o David em campo, colocou a estreia do Matheus França, né, que vem para o Vasco da Gama. O Coutinho cansou, ele mexeu, tirou o Nuno também, que já estava desgastado, e aí só deu Sport no final do jogo. Foi um sufoco incrível, o Vasco segurou esse resultado que foi fundamental para o Vasco. Ele sai da zona de rebaixamento, dá um salto na tabela, e o Sport continua afundado, só ganhou um jogo no campeonato e foi fora de casa. Não ganhou na Ilha do Retiro. Eu até vou ver com a nossa produção, Camila, o Ilan, o pessoal, se a gente consegue pôr a contusão do Jair, que é preocupante, né? Ele ficou tanto tempo fora do Vasco e a suspeita de ligamento cruzado, Zinho, seria uma pena, né? Tomara que se recupere rapidamente. Tomara. É um baita de um profissional, eu o conheço pessoalmente, né? É meu vizinho, mora aqui no meu condomínio, é um garoto maravilhoso. Desejo aí que não seja, né, nada tão grave, porque realmente, como você falou, ele já ficou fora há muito tempo, é um cara muito profissional, muito... a fala que o Fernandinho sempre diz: o Vasco vem jogando bem, o Vasco vem evoluindo, mas não mantém uma regularidade de resultado. A gente falou aqui, o primeiro tempo e boa parte do jogo, até do segundo tempo, o Vasco foi superior ao Sport. Tem mais controle de jogo, tem mais combinações e para chegar à parte ofensiva. Você vê que os gols são gols trabalhados. Teve o pênalti, mas também é uma jogada que o Vasco cria para sofrer o pênalti. E aí, no próprio jogo, aquela coisa de garantir o resultado, o Diniz bem agitado na beira do campo, cobrando muitos jogadores. Mas o time realmente caiu de produção. Nessa reta final ali, o Sport quase que chega ao empate. Depois da vitória contra o Santos, todos esperavam que o Vasco mantivesse o bom rendimento, colhendo bons resultados. Pegou um Corinthians em casa, em São Januário, e perde para um time bem mesclado do Corinthians, né? Aí vai jogar contra o Juventude fora de casa, concorrente direto, perde também fora de casa. Aí vem de novo a pressão e a cobrança. Essa vitória traz uma tranquilidade para o Diniz trabalhar nessa reta final aí, nessa data FIFA, no caso, porque na volta vai pegar nada mais, nada menos que o Botafogo para decidir a vaga na Copa do Brasil. Botafogo que goleou o Bragantino com autoridade nesse sábado, né? Ô Zinho, rapidinho, você falou do Matheus França, jogador com história no Flamengo, estreou, jogou só um pouco, né, na reta final da partida, mas discreto ainda, né? O torcedor com muita esperança de ver o Matheus França brilhando, ainda não mostrou muito. Não, ele é um jogador, acabou de chegar, né? Só treinou, entrou no segundo tempo, no momento que o Vasco não tinha bola, não tinha posse de bola. Foi no momento do abafa e do sufoco do Sport. Então ele trabalhou mais defensivamente, que não é a característica dele, do que ofensivamente. É um jogador que tem talento, tem habilidade, tem o drible, vai para cima, né? Um meia atacante, consegue jogar pelo lado do campo. Acho que vai contribuir muito para o Vasco. Boa. E as polêmicas? Sempre tem, né? E aí a gente convoca a Renata Ruel. Cadê? Aqui. Chega mais, Rê. Conta pra gente. O que você achou dos lances? Um Sport Vasco cheio de polêmicas.
2 pênaltis marcados no campo de jogo. O primeiro a favor do Sport, onde a gente vê ali uma disputa por bola, o jogador atravessa o outro, a bola já estava na mão do goleiro, pelas imagens que nós temos, nem toque direito eu consigo ver ali. Se há um toque, provavelmente é mínimo, e não digo que seria o suficiente para derrubar o jogador. Eu não vejo penalidade a ser marcada para o Sport no primeiro tempo. Depois nós temos um pênalti marcado para o Vasco. O jogador já ocupa aquele espaço. Ele não vai sair e falar assim, ó, tô te dando licença para passar. Nem a regra que é isso. E aí também um braço em cima ou qualquer coisa ali não gera impacto nenhum no atacante. Para mim, 2 pênaltis mal marcados pela arbitragem, onde o VAR sequer sugeriu revisão e manteve a decisão do campo. Bem polêmica a arbitragem hoje do Rafael Claus. Pelo menos um para cada lado, né? Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta com o Roger. E bom, né, pessoal? Tá aí. Análise completa da partida do Vasco da Gama contra o Sport. O Vasco venceu, conseguiu segurar a pressão e vence. Uma vitória que traz um pouco de paz, a gente pode colocar assim. Porque a sequência do Vasco é muito complicada, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, né, pessoal? Vamos ver aqui a tabela que o Vasco vai enfrentar agora de jogos. Então veja bem, pessoal. O Vasco vai enfrentar o Botafogo no jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo ficou 1-1. O Vasco precisa. O Vasco é obrigado. O Vasco necessita de vencer o Ceará em casa. O Vasco precisa. O Vasco necessita de arrancar pelo menos um empate. E hoje eu assisti o jogo entre Flamengo e Grêmio, acompanhei. E cara, o Grêmio conseguiu segurar o Flamengo, tirando espaços, marcando em cima e marcando tudo que der. O Vasco vai precisar fazer isso. O empate no Maracanã, jogando contra o Flamengo no atual momento, tá muito bom. O Vasco enfrenta o Bahia em casa, precisa, necessita vencer. É um jogo atrasado. E cara, o Vasco vai ter que vencer o Cruzeiro dentro de casa. Não tem como negociar esse jogo aqui. É um jogo muito difícil, o empate está muito bom. O Vasco não pode perder, mas o Vasco precisa vencer. Contra o Palmeiras, cara, aí já é mais difícil. Talvez não seja no Allianz Parque, mas é um jogo complicado. E aí vem uma sequência, né, de que o Vasco pode vencer, que é o Vitória e Fortaleza, que são times que estão mal. O Fluminense também não tá tão legal assim, e nem o Bragantino. Então são jogos aqui depois dessa sequência muito difícil aqui. O Vasco vai enfrentar o líder, o vice-líder. Acho que o Palmeiras está em terceiro lugar, se eu não me engano. Então essa é uma sequência muito dura. Mas depois vem uma sequência para o Vasco somar ponto. Então tá aí, pessoal. Essa é a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro.